Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 23 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos novidades sobre aquele alvo ucraniano que foi atingido na cidade de Kadivka, aqui em Luhansk. A gente chegou a falar sobre isso ontem, né? Que estavam na dúvida se era um agrupamento de um hospital de campanha, se era um agrupamento de equipamento e coisa e tal. E agora a gente tem a informação que aparentemente era um agrupamento de tropas. Não era um hospital de campanha, era realmente um lugar em que os mobilizados russos estavam se reunindo para ser mandados para a linha de frente. Lembra o caso da Escola 19, lá em Makivka, aqui próximo a Donetsk? Pois é, esse caso em Kadivka é outro caso similar àquele, um monte de tropas com a munição no mesmo lugar, combustível no mesmo lugar. O HIMARS fez o trabalho dele e os russos estão reclamando, estão falando de genocídio, não sei o que lá, mas não tem notícia de nenhum civil ferido, só militares, né? Parece que os hospitais da região estão todos lotados lá, né? Na linha de frente, os russos alegam ter avançado além de Klishivka e já estariam ameaçando a rota T-0504 próximo a Bakhmut, o que pode ser preocupante isso daí, né? Já tem ucranianos considerando realmente a possibilidade de sair de Bakhmut, talvez tenha chegado a hora para isso, né? É algo preocupante, mas como a gente já vem falando aqui, é importante os ucranianos preservarem suas reservas para a ofensiva que deve acontecer aí em algum momento, né? E finalmente tem rumores de um plano de paz que estaria sendo negociado com a Rússia. Pode ser até por isso que os tanques estão sendo retidos por hora. E a ideia desse plano seria a Rússia imediatamente regredir as fronteiras do dia 23 de fevereiro, ou seja, de toda a área ocupada além do dia da invasão desse ano, e um plano de 7 anos para devolver a Crimeia e o Donbás para a Ucrânia, né? Além de reparação e perseguição de criminosos de guerra e mais um monte de coisa. Será que é possível um plano de paz desse mesmo? Vamos ver esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Impressora do Haddad, Jackson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar lá de Kadivka. Aqui tem, os russos soltaram um vídeo de lá. Украинские военные преступники продолжают. Eles estão falando aqui, tá vendo aqui? Esse aqui é o local que foi atingido lá em Kadivka. Eles estão dizendo que foi mais um Stanhanov é o nome da fábrica, né? Isso aqui era uma fábrica, um galpão de alguma coisa, e teriam sido atingidos com mísseis do HIMARS. E eles estão falando em genocídio aqui, mas é curioso notar como o repórter aqui russo, né, não fala em momento algum sobre vítimas civis. Fala só sobre danos e coisa e tal, e fala que foi HIMARS e coisa e tal, ok. Ninguém tem dúvida disso, né? E como diz o Dmitry aqui, algumas fontes dizem que o local era um hospital de campanha tratando kadirovitas. Isso a gente falou ontem também, eu falei desse caso ontem, né? A gente até mostrou que tem onde tem essa fábrica, do lado tem um hospital, pode ser que a situação seja essa, mas na verdade parece que é ainda pior do que isso, tá? Isso daqui é o MURS, dizendo que a LDR, ou LPR, agora eu não sei, entre aspas, República Separatista de Donetsk, de Luhansk, não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, porque aqui eles estão dizendo que talvez fosse, ele fala aqui que eram tropas, era um local usado pela LPR ou LDR, sei lá. E ele fala mais, olha só. 2 semanas depois da tragédia em Makivka, né? Lembra que Makivka foi aquele caso da Escola 19, na virada do ano, o pessoal colocou um monte de mobilizado ali que ia para a linha de frente logo em seguida, botou no mesmo prédio combustível e munição, e os ucranianos atingiram bem na virada do ano e acabou matando uma grande quantidade, né? Os últimos números estavam em torno de 300 e poucos mortos já confirmados, haviam 600 pessoas aí no local, ou seja, foi um grande dano para o exército russo, né?
olha só, 2 semanas depois da tragédia em Makivka, uma grande construção. No porão delas haviam muitos militares e também colocaram, e algumas pessoas impressionantes colocaram também munição e o depósito de combustível no térreo, né? Num edifício que é normalmente bem próximo da zona de coisa, com amplas janelas panorâmicas, né? Em paredes pequenas e coisa e tal. E, naturalmente, os artilheiros ucranianos não esqueceram, não perdoaram essa coisa, né? E o resultado foi que tudo pegou fogo e os pisos colapsaram e então acabaram matando todas essas pessoas sem chance delas sobreviverem, né? Eu não sei quantos feridos e mortos, e nem vou falar eu não vou falar qual é o local que isso aconteceu, mas é realmente impressionante que os russos não tenham aprendido nada com a escola 19, né? Ou seja, eles estão aqui falando muito provavelmente de Kadivka, e tem mais esse caso aqui, ó, que eles mostram esse filme. É lógico que a gente tem que tomar tudo com um pouco de cuidado, tá, gente? Pode ser que isso daqui não seja realmente do local lá, mas eles estão mostrando aqui esse vídeo, que seria o subsolo lá do prédio em Kadivka, e dá para ver um monte de soldado russo realmente falando. Посмотрите, вот у человека всегда настроение на подъеме. Камеру увидел, сразу стал серьезный. Как настроение? Все замечательно. Какие мысли? Вернее так, все хорошо, все будет еще лучше. Fazendo brincadeirinha e coisa e tal. Dá para ver que tem muita munição ali, coisa e tal. E aqui eles colocam aqui uma mensagem no final, que se a gente traduzir essa mensagem, poucas horas depois todos eles se foram. Eu pessoalmente não tenho palavras adequadas para isso. Olha os nossos heróis, olha a atitude dele, a coragem. O Dima estava fazendo brincadeiras como sempre, e coisa e tal. Preste atenção nas pessoas que foram batalhar pela Motherland e agora, né, não estão mais lá, né? Ou seja, estão dizendo que isso daqui seria o caso lá o subsolo dessa fábrica em Kadivka, e com isso teriam todos eles sido mortos nesse ataque ucraniano. É uma nova escola 19, é um monte de gente ali. Se é verdade ou não, isso ainda vai levar um tempo para a gente ficar sabendo, mas aparentemente a coisa foi feia. Muito mais feia do que a gente imaginou ontem. Ontem a gente chegou a comentar esse caso, mas para eles estarem falando que foi genocídio e coisa e tal, e não apresentarem nenhum... eles não mencionam... Eles chamam isso de genocídio, mas não mencionam nenhum civil morto, né? Meu amigo, militar é militar, né? Se atingiu o grupamento de militar e morreu um monte de militar, isso faz parte da guerra. Genocídio é quando você atinge os civis, quando vocês querem matar os civis, né? Que é o que a Rússia geralmente faz. Enfim, parece que vamos ter aí mais um caso grande de reclamação. Os bloggers russos, como vocês podem ver, já estão reclamando do que aconteceu lá, né? Poxa, caramba, acabou de acontecer a escola 19 em Makivka e agora em Kadivka de novo a mesma coisa, né? Enfim. Outra coisa que eles estão dizendo aqui é que os militares russos meio que assaltaram os hospitais centrais lá do distrito de Skadovsk, levaram todos os suprimentos e equipamentos em caminhões, né? E aparentemente uma instalação civil médica está sendo convertida num hospital militar, o Centro da Resistência Nacional, coisa e tal. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é justamente que, devido a esse acidente lá em Kadivka, os russos devem ter muitos feridos, muitos mortos, mas muitos feridos também. E eles, para tratar esse pessoal, eles pegaram uma instalação civil próxima e estão meio que montando um hospital de campanha militar ali para tratar essas pessoas, né? Bom, isso aqui é só uma curiosidade, mais uma fábrica no subúrbio de Moscou que pegou fogo e explodiu. Isso acontece com tanta frequência lá na Rússia que não dá nem para falar aqui, né? E, lógico, não dá para descartar a possibilidade de
sabotagem, mas é pouco provável. Lá perto da Rússia é pouco provável. Mais provável ser um acidente mesmo, né? Bom, teve muita ação ucraniana na artilharia, né? Destruiu 5 áreas de agrupamento de pessoal e equipamento e dois depósitos de munição de ontem para hoje. Foi o balanço aqui que o War Monitor trouxe para gente, né? E curioso apontar, eu não sei se eu botei aqui o vídeo, não, acho que eu já vou falar de Bakhmut aqui. Mas aconteceu uma estratégia curiosa ontem aqui nessa região. Vocês sabem que essa ilha aqui, que é a grande ilha aqui de Potomkin, que é essa ilha grande aqui, ela está sendo muito usada pelos russos para bombardear Kherson, né? E por que ela está sendo usada dessa forma? Se você olhar aqui, ela tem uma área de construções muito grande. Olha só, pode não parecer, tá vendo? Mas olha a quantidade de casa que tem aqui, ó. É muita casa que tem nessa ilha. Ela tem uma quantidade grande de residências aqui, de locais residenciais. E o que os russos estão fazendo? Eles estão usando justamente aqui para atacar Kherson. Como tem muita possibilidade de esconder obuses e material militar aqui nessas casas aqui, eles acabam usando isso para atacar Kherson, né? E tem feito isso com muita frequência. Então, o que os ucranianos fizeram? Eles mapearam de onde vêm normalmente esses tiros e deixaram já um monte de baterias de artilharia também preparadas para fazer a contra-artilharia imediatamente. E, de fato, ontem, quando os russos tentaram atingir Kherson, foi a partir de algum ponto aqui, nessa zona residencial aqui. Imediatamente, os ucranianos responderam com fogo e destruíram a artilharia dos russos que estava aqui, né? Teve também alguns barcos que foram destruídos. Os ucranianos estão avançando aqui para evitar que os russos usem essa ilha para atingir Kherson, né? Deve estar entre essas áreas que eles destruíram aqui com bombardeio. Bom, a situação em Bakhmut continua mais ou menos a mesma, não teve nenhuma alteração. Os russos tentaram entrar em Krasnohoran do norte, mas foram identificados e destruídos pelos ucranianos. Segundo aqui o Magyar, né, que é aquele cara que faz de vez em quando uns vídeos, foi uma destruição completa, a ponto de eu não poder mostrar esse vídeo para vocês por conta de corpos que aparecem aqui. Mas os russos avançaram aqui, tentaram avançar por Krasnohoran aqui pelo norte e não deu certo, né? Agora, pelo sul, eles estão dizendo, algumas fontes pró-russas estão dizendo que nessa noite, de ontem para hoje, os ucranianos, as posições defensivas ucranianas próximas a Klishivka colapsaram e os russos conseguiram avançar muito, quase 2 milhas, ou seja, quase 3 quilômetros, mais de 3 quilômetros, em direção a T-0504, que é uma rota de suprimento muito importante aqui em Bakhmut, né? Vamos ver aqui isso aqui nesse mapa. Lembrando que, como eu falei, isso ainda é algo que não tá confirmado, tá? Os russos estão dizendo, o russo dizer isso é mentira é muito comum, mas o que eles estão dizendo é isso, né? Essa rota aqui, que é T-0504 ou H-32, que aparece aqui nesse mapa, seria justamente, já estaria sendo atacada diretamente pelos russos aqui. Lembra que a gente falou que esse mapa aqui está exagerado, ainda tem ucranianos lutando aqui na parte norte de Klishivka, mas que há sim informação de que poderia haver outros avanços russos pela região aqui, né? Então, ainda está difícil de saber se isso daí é verdade ou não é verdade, se realmente conseguiram avançar ou não, mas temos que ficar de olho nisso daqui, porque realmente pode ser preocupante, pode chegar a um ponto, como vocês podem ver aqui, Bakhmut começa a ficar realmente cercada num caldeirão aqui, daqui a pouco, lembra, tem muita tropa ucraniana nessa região aqui de Bakhmut, então os ucranianos não podem se dar ao luxo de simplesmente deixar fechar um cerco aqui, e para recuar dessa região, não é uma operação fácil, é uma operação que vai levar muito tempo. Então, se os ucranianos planejam abandonar Bakhmut, e isso é uma possibilidade a essa altura, certamente eles já devem estar pensando nisso agora, porque eles têm que planejar enquanto eles ainda têm algumas estradas aqui, ó, como a 0506 mais aqui para cima, e outras estradas por aqui,
que permitem eles saírem dessa cidade, né? É muita tropa que tem aqui, muito equipamento. Se deixarem para sair em cima da hora, pode ser muito pior, né? Então, tem gente falando aqui, o Igor Shushko está mencionando que isso é consistente com rumores que os Estados Unidos estão sugerindo à Ucrânia que saia de Bakhmut nos próximos meses para focar na ofensiva, na contraofensiva da primavera. Ou seja, que a gente falou sobre isso, né? Que na verdade os russos fizeram toda essa ação aqui em Soledar e Bakhmut justamente para tentar atrair tropas ucranianas para a região, para desgastar as tropas ucranianas da região, porque essas cidades não são cidades estratégicas, né? Por outro lado, também, como a gente falou ontem, foi importante os ucranianos oferecerem alguma resistência, porque se tivessem deixado os russos simplesmente tomar a cidade, isso acabaria embalando eles e permitindo que eles avançassem ainda mais, né? Então, pode ser realmente que Bakhmut esteja aí no final da história, né? Vamos ver. O Kianin está falando agora, fez um vídeo aqui hoje, né, 23 de janeiro, falando lá de Bakhmut, mostrando que está tudo normal, que a situação não mudou, que Bakhmut ainda está nas mãos ucranianas e coisa e tal. Mas, enfim, é aquele negócio, né? O assalto frontal a Bakhmut, a gente sabe que os russos não estão conseguindo fazer. Mas se chegar num ponto em que Bakhmut realmente estiver cercada, se aqui ao sul eles começarem a ameaçar de fato o H-32, como eles estão dizendo que já estão prontos a fazer, e aqui também ao norte em Krasnohoran, a situação em Bakhmut pode começar a ficar realmente complicada, né? Começa a ter poucas alternativas para se sair daqui, e daí os ucranianos não podem se dar ao luxo de perder todo esse equipamento, todos esses combatentes que estão aqui nessa região. E não vai ser uma operação fácil fazer o recuo daqui também, isso é um fato, né? Bom, vamos ficar de olho, aguardar o que vai acontecer, o que vai se confirmar aí nos próximos dias, né? Os russos continuam começando a popular aqui as defesas dele na região de Kherson, aqui na margem esquerda do Dnipro, né? Com novatos, com mobilizados, recém-mobilizados. E agora a informação que a gente tem é que esse pessoal está vindo com um armamento muito leve e não tem o body armor, ou seja, a proteção corporal, aquelas placas que eles usam para proteger os soldados minimamente, né, de tiros inimigos, né? E isso é um bom sinal para a Ucrânia, sinal que realmente os russos estão relaxando aqui nessa região, provavelmente porque estão mandando as tropas mais experientes, mais bem equipadas e mais capacitadas para outras regiões. E aqui nessa região está ficando o pessoal pouco equipado e pouco experiente, né, recém-mobilizados, né? Isso pode ser que dê oportunidades para a Ucrânia aqui nessa região em pouco tempo, né? Bom, o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra lá da Rússia, ele não está achando que vai ser possível uma ofensiva com sucesso russa nos próximos meses, né? Segundo ele, apenas unidades pequenas, motivadas, como Wagner, pode ser que avancem em pequenos setores da linha de frente, mas as forças russas não têm superioridade para conseguir qualquer sucesso devido à baixa moral. Olha só o que ele fala aqui, né? Me perguntaram uma questão interessante. Diga a principal razão pela qual você pensa que não tem nenhuma forma de sucesso séria das tropas russas na ofensiva atual. Por que seria impossível algum sucesso das tropas russas nisso daqui? E aí ele respondeu aqui: de todo um grande conjunto de razões que eu acho que enfraquecem as capacidades de combate das forças russas, não apenas na ofensiva, mas também na defensiva, eu considero o fator da moral por ser o principal deles, né? A maior parte dos mobilizados e a maior parte do pessoal de forma geral das Forças Armadas russas não tem motivação para se sacrificar nas hostilidades contra as Forças Armadas da Ucrânia, uma vez que os objetivos da guerra não apenas não foram explicados pelas autoridades, mas não estão nem oficialmente definidos.
Ao mesmo tempo, as medidas disciplinares que estão à disposição dos comandantes das Forças Armadas russas, de acordo com leis do tempo de paz, não são suficientes para fazer o pessoal militar temer essas medidas mais do que a morte ou ferimentos do fogo inimigo. Dessa forma, aqueles com chance de sucesso são aqueles conduzindo as operações militares de forma que, com unidades voluntárias, que não existem tantas assim, e as unidades empregadas pelo Wagner, que têm a própria ideologia interna deles, combinadas com a repressão muito severa de disciplina, que vai muito além do que é, inclusive, a legislação de tempo de guerra da União Soviética, né? Ou seja, é porque o pessoal do Wagner mata soldados que recuam, né? Então não tem alternativa para os soldados a não ser ir para frente. E daí ele conclui dizendo, eu não vou ler tudo, porque tem bastante coisa, ainda tem mais uma parte aqui, mas ele conclui dizendo que esse é o grande problema. As tropas russas não têm a motivação, não têm o fator moral para continuar uma ofensiva, para fazer uma ofensiva efetivamente significativa e conseguir mudar o panorama da guerra. O que vai acontecer, o que vai continuar acontecendo é o grupo Wagner, ou eventualmente alguma unidade conseguir avançar alguma coisa, mas não uma grande ofensiva russa, né? Ou seja, ele está realmente pessimista com isso daqui, mas repara, ele avisa que isso daqui é uma questão sobre as medidas de tempo de paz, né? Ou seja, ele pode estar sugerindo aqui que o Putin poderia declarar a guerra, e declarando a guerra, aí os comandantes de unidades teriam ferramentas disciplinadoras mais adequadas para evitar recuo de tropa, por exemplo, e aí a coisa pode mudar de figura na visão dele, né? Bom, vamos falar sobre a linha de frente aqui rapidamente. Continua aqui a grande batalha em Kuzemivka, né? Nessa região aqui, a gente já mencionou ontem, os ucranianos estão avançando, os russos trouxeram um monte de reforços para essa área para tentar manter Kuzemivka. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar isso daí, mas é aquele negócio, né? Embora tenha muitas unidades russas nessa região aqui, elas têm pouca efetividade se sair dessas 4 cidades aqui, né? Vamos acompanhar essa região aqui, pode ser que tenha mudanças aí em breve. Incriminar, as forças ucranianas repulsaram, né, repeliram ataques na região de Terni, aqui, né, ou seja, os russos tentaram avançar por aqui para chegar em Terni, e na floresta aqui em Serebriansk. Então, não tem muita mudança aqui, continua basicamente o que a gente tinha visto ontem aqui, né? Com relação a Bakhmut, a gente falou também sobre a tentativa russa aqui em Krasnohoran e frontalmente em Bakhmut, mas não tem nenhuma evidência de avanço por aí. E mais ao sul, o Defmon fala que também não tem nenhuma evidência de avanço além de Klishivka. É aquilo que a gente mencionou, né? São os russos que estão dizendo que estão atacando aqui a T-0504, que é essa via aqui, mas a gente não tem evidência nenhuma disso, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nada. Então, na visão dele, o que acontece é os ucranianos ainda estão aqui ao norte de Klishivka, estão mantendo controlado esse avanço russo aqui. De qualquer forma, temos que prestar atenção, aqui é algo preocupante para a continuidade de Bakhmut nas mãos ucranianas, né? Bom, os russos também tentaram avançar aqui em Marinka. Marinka, a gente já falou sobre a situação aqui, realmente a cidade está metade tomada pelos russos já há algum tempo, mas não tem indicação de que tenham avançado muita coisa, né? E finalmente, aqui na região de Zaporizhia, embora os russos estejam falando sobre uma grande ofensiva e avanço e coisa e tal, como ele diz aqui, não tem nada que indique posição, mudança de posição. As bolinhas aqui indicam onde é que tem evidência de tropa naquela região, mas, ou seja, dá para ver que na área que é realmente contestada não tem nada aqui, né? Agora, tem um porém nessa área aqui. Vocês lembram, a gente mencionou que os russos tomaram Lobkov, que é essa cidade aqui, que era uma cidade que estava abandonada, ninguém queria ela, porque ela fica numa região mais baixa, e estavam tentando conquistar Stepov, né? Mas não conseguiram. Agora, o que eles estão fazendo é tentando daqui atingir Kamiansk, que é essa cidade aqui, né? Essa cidade também fica na região mais baixa,
tem um rio aqui protegendo eles, mas o que acontece agora que eles estão aqui em Lobkov, já é na margem de lá do rio, então existem tentativas deles de chegar, fazer um ataque por aqui em Kamiansk, né? Isso é algo preocupante, porque Zaporizhia é logo aqui em cima, tá logo aqui a grande cidade que é a capital do Oblast de Zaporizhia. Ainda teria muita coisa para eles avançarem para chegar lá. Mas repara, se eles pegarem aqui a M18, atravessarem a ponte aqui, rapidamente eles poderiam ameaçar Zaporizhia, né, que certamente é um objetivo dos russos nessa história. Então, não tem nada conquistado pelos russos aqui ainda, mas eles estão fazendo esse ataque em direção a Kamiansk, né? O resto aqui, nenhuma novidade significativa. Dá para ver que os pontos aqui realmente mostram que não teve mudança nenhuma aqui, né? E ele mostra aqui alguns dos pontos vermelhos acima, que são justamente ofensivas russas, que deram absolutamente errado, né? Os ucranianos conseguiram destruir 5 veículos de infantaria russos e mais uns 30 soldados nessa região aqui. Ou seja, os russos não conseguiram muito sucesso nisso daí, não. O Instituto para Estudo da Guerra faz aqui uma recapitulação do problema entre os militares russos e o Prigozhin, a briga que tem lá, e parece que realmente a decisão do Putin foi afastar, não mais confiar no Prigozhin e suas forças irregulares, né? A visão que eles estão passando aqui, eles falam várias coisas sobre isso aqui, a gente já mencionou muitas delas aí nos últimos vídeos, mas basicamente os russos passaram a confiar no Prigozhin, ou usar o Prigozhin para tentar tomar Bakhmut e Soledar, justamente porque as tropas russas se desgastaram muito ao tomar Severodonetsk e Lysychansk lá atrás, né? Tomaram as cidades, mas foram dizimadas, morreram muita gente ali. Então o Prigozhin foi o que sobrou, né, as forças do grupo Wagner, para tentar avançar mais um pouco, mas da mesma forma estão sendo muito sacrificadas lá. Então, agora que Soledar foi tomada pelo menos, né, existe a chance de tomarem Bakhmut, ainda não dá para descartar isso, mas os russos já estão começando a expulsar o grupo Wagner, já estão começando a colocar ele no devido lugar para evitar uma ascensão política do Prigozhin, né? Bom, o blogger General SVR aqui, ele está trazendo uma possibilidade de uma proposta de paz que teria sido oferecida ao Putin por um grupo de 7 países. Não se fala quais 7 países seriam esses, né? E lembra, esse grupo, a gente tem uma certa... Já falaram algumas coisas que se confirmaram, mas falaram também muita coisa que nunca se confirmou, né? Então tem que tomar com certo cuidado aqui. Eu, particularmente, acho que não existe isso, mas vamos ler a proposta aqui, uma proposta de paz, uma saída para o Putin nessa guerra, né? Como eles chamam de off-ramp, uma saída para ele sair dessa guerra sem se destruir totalmente. E, bom, a gente sabe que a situação russa está muito grave, né? E isso pode ser uma coisa interessante, né? Pode ser interessante até para evitar um confronto, uma escalação desse confronto maior. Então, olha só, vamos ler o que eles estão dizendo aqui, né? Então, ao longo do final de semana, o Putin teve uma série de consultas, uma série de reuniões com as pessoas do seu círculo mais interno. O tópico de discussão foi uma proposta de paz transmitida através de um canal informal por um líder de um país intermediário ao presidente. A essência dessa proposta que é oferecida o Putin recuaria suas tropas para as bordas do dia 23 de fevereiro, ou seja, tudo que foi avançado além do dia 23 de fevereiro voltaria para a Ucrânia, os russos sairiam totalmente dali. Ou seja, isso implica que os russos ainda estariam na Crimeia e nessa região do Donbás aqui, marcada por essa linha mais forte aqui, mas abandonariam todo o resto do território ucraniano, né? E, além disso, seria criado um período transacional de 7 anos para a transferência da Crimeia para a Ucrânia, né? E também as repúblicas, entre aspas, repúblicas separatistas, os territórios até 23 de fevereiro, continuariam pelo controle da Rússia por 7 a 10 anos sem reconhecimento formal. E desses territórios, pela maior parte dos países, ou seja, continuariam com a Rússia na situação que estavam antes da invasão, né?
e depois disso esses territórios seriam definidos, a situação deles com a Ucrânia. Uma zona demilitarizada ao longo da borda da Ucrânia e da Rússia e Belarus seria definida, a transferência de criminosos de guerra, compensações para a Ucrânia e também estão nessas propostas. Para salvar a cara do Putin, foi oferecido que após o recuo das tropas para as bordas do dia 23 de fevereiro, para os limites, para as fronteiras do dia 23 de fevereiro, 1 ano de demora até a implementação das outras decisões. Ou seja, a parte de entregar os criminosos de guerra, a parte de reparações, pagar reparações à Ucrânia, tudo isso teria 1 ano de prazo para o Putin estabilizar a situação na Rússia, E isso permitiria que o presidente da Rússia declarasse isso como uma vitória, dizendo que eles conseguiram desnazificar a Ucrânia, conseguiram apagar os grupos que precisavam ser apagados lá na Ucrânia, já desnazificamos a Ucrânia, voltamos. Então, ou seja, ele voltaria para o limite do dia 23 de fevereiro, porque se ele tivesse que recuar além disso, ele não teria como vender isso como uma vitória lá dentro da Rússia, Então essa é a saída que eles estão oferecendo. Isso permitiria que ele fizesse o seu sucessor, permitir ele ou seu sucessor ser eleito presidente da Rússia em março de 2024 e, ao mesmo tempo, a Ucrânia é garantido o acesso da Ucrânia à OTAN também no verão de 2024. São 7 os países garantidores que estariam prontos para agir como mediadores nessa proposta de paz suposta, novamente suposta. Eles falam aqui que foi um canal de comunicação informal, Não dá para saber, não citam aqui, mas uma possibilidade grande é a Turquia, Dos países todos que estão na OTAN, a Turquia é o único que consegue ainda ter uma conversa com a Rússia, E o lado ucraniano ainda não recebeu essas propostas. Os mediadores estão esperando uma resposta do Putin para só então apresentar essa proposta para a Ucrânia, Mas e o presidente da Rússia foi avisado que no evento dele recusar essa proposta, a Ucrânia receberia todas as armas necessárias para derrubar, para atacar as tropas russas e trazer as fronteiras até as de dezembro de 1991. Então, ou seja, o que eles estão oferecendo para o Putin é uma rampa de saída, um prazo de 7 anos para ele devolver a Crimeia e a região do Donbás também, para ser resolvida essa situação na região do Donbás. E a alternativa a isso seriam esses grupos oferecer os tanques e tudo que a Ucrânia está precisando para ganhar essa guerra, Então, veja, não me parece uma coisa, um plano de paz que não me parece uma coisa absurda. Acho horrível ter que manter a Crimeia mais 7 anos com os russos, principalmente porque isso é um risco. A gente sabe que em 7 anos, sabe lá o que a Rússia vai fazer para se rearmar e coisa e tal. Eu acho que seria um risco muito grande esse tipo de plano, mas olhando para a situação, não deixa de ser uma saída que me parece viável no final das contas, Enfim, e repara, isso aqui, 7 países garantidores, está com toda a pinta de ser justamente a OTAN. Então, ou seja, seria a Turquia oferecendo esse plano de paz para o Putin, e isso seria conversado depois com o Zelensky. E é aquela situação, embora o Zelensky não vá gostar desse plano, ninguém na Ucrânia gosta desse plano, eu também não gostei desse plano, mas é um plano que pode trazer paz e oferecer uma saída sem o risco de maiores problemas, de bombas nucleares, esse tipo de coisa. Então, pode ser que a OTAN imponha isso ao Zelensky, a OTAN tem como impor isso ao Zelensky, a verdade é essa, Então, vamos ver, Vamos ver se tem essa saída aí. De qualquer forma, já seria um ganho significativo saber que a Crimeia voltaria à Ucrânia em 7 anos, Porque, como diz aqui o New York Times, essa nova fase dessa guerra do Putin lá na Ucrânia vai ser terrível, Ambos os lados estão aumentando a mobilização, vai ter mais morte de gente, mais ataque, a Rússia cada vez mais desesperada. O próprio Igor Strelkov, ou Igor Girkin, ele fez uma entrevista dizendo que acha que a Rússia vai afundar completamente no final do ano que vem, no final desse ano, na verdade.
Então, pode ser que isso seja uma saída, talvez a única saída para o Putin seja um acordo desse tipo, né? E, embora o Putin não tenha a pressão democrática que os países da OTAN têm, isso é um problema que os países da OTAN têm, né? Eles temem que a oposição nesses países acabe forçando a diminuição na ajuda para a Ucrânia e coisa e tal. Isso é tudo que o Putin quer. O Putin pode manter essa guerra por mais tempo, porque ele não responde para ninguém. Mas o fato é que a situação econômica na Rússia degradando o tanto que está degradando neste momento, em algum momento até a própria elite russa vai começar a cobrar alguma saída para o Putin do que está acontecendo nessa guerra, né? Bom, algumas notícias para complementar aqui. Os russos expulsaram o embaixador da Estônia, ele tem que sair de lá até dia 7 de fevereiro e coisa e tal. Isso foi em resposta a Estônia ter expulso 20 diplomatas russos do país acusados de espionagem, né? Começam a surgir mais casos de Pantsir S-1, né, sistemas de defesa aérea, em locais aleatórios. Esse aqui agora na região de Krasnodar, próximo de uma refinaria aqui da Rússia, né? O pessoal tá com medo mesmo de ataque ucraniano isso daqui. Bom, foram vistos vários tanques Leopard 2 próximos da fronteira com a Ucrânia, né? Numa cidade polonesa, próximo da fronteira com a Ucrânia. É uma coluna com mais ou menos 10 Leopard e outros veículos também, né? Outros veículos incluindo lá, né? E não se sabe se isso daqui já está indo para a Ucrânia de uma vez, qual é a história. A gente sabe que, como nós falamos, né, a Alemanha ela não vai fornecer o Leopard ainda, mas autorizou a Polônia a enviar esses Leopard para a Ucrânia, né? Agora, isso aqui pode ser justamente, se for verdadeiro essa história do acordo de paz que eles estão propondo, isso poderia ser uma forma de... realmente, esse atraso da Alemanha pode ter a ver com esse tipo de coisa, né? Eles estão esperando essa resposta do Putin. Se o Putin disser não, eles vão mandar os Leopard para a Ucrânia. Se o Putin disser sim, eles podem dizer que, olha, então não precisa do Leopard na Ucrânia, chegou-se a um acordo de paz e coisa e tal. Vamos ver se isso tem alguma lógica, né? Outra coisa importante, já até mais ainda, se tiver essa proposta de paz, é justamente um desertor russo que está pronto para testemunhar os crimes de guerra dos russos, principalmente lá na região norte da Ucrânia, né? Então ele fala aqui que ele testemunhou muita coisa que aconteceu, e isso é algo importante para a eventual perseguição dos criminosos de guerra ao final dessa guerra, né? Enfim, vamos ver, né? Eu, sinceramente, não acredito em proposta de paz, não acho que isso vá para frente, muito pouco provável. Os ucranianos não vão querer isso, os russos também acho que não vão querer isso. Então, eu acho que provavelmente a gente vai ter ainda mais guerra, muito tempo ainda, esse ano certamente, talvez ano que vem também, até os ucranianos conseguirem tirar os russos do território deles totalmente. Isso vai acontecer, você pode ter certeza. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.